Olá, amigos. 31 de março de 2015, cidadão de olho na segurança pública. Senhoras e senhores, 31 de março de 2015 nos recorda de uma data extremamente importante na história do Brasil. Há 51 anos, tropas movimentadas de Inopino, passando por cima dos indecisos, pelo general Olímpio Mourão Filho, a partir de Minas Gerais, impediram, consagrando um grande movimento popular, que havia sido definitivamente marcado pela grande marcha da família com Deus pela liberdade, que o nosso país se tornasse uma gigantesca Cuba, uma gigantesca ditadura comunista. Com toda a controvérsia que marcou esse período, e reconhecendo que ele foi longo demais e que cometeu um sério erro, que foi de impedir a formação de lideranças conservadoras civis, é de se reconhecer que foi necessário para impedir que a história do nosso país fosse uma história de paredões de fuzilamento, fosse uma história de massacres, fosse uma história de sangue, como foi a história do poder comunista pelo mundo. É preciso que as gerações que não viveram aquele período reflitam sobre isso e busquem subsídios nas boas fontes históricas, não se atendo apenas àquilo que o processo de lavagem cerebral do atual poder procura impor-lhes nos bancos escolares. E por outro lado, nós estamos hoje perante um momento também extremamente importante, que é o momento do surgimento de verdadeiras manifestações populares de massa contra esse poder que inferniza o país há longos anos. E é preciso que compreendam as pessoas que hoje defendem a intervenção militar que isso é um erro. 31 de março de 1964 e o período subsequente foi uma coisa. Hoje, o protagonismo político da mudança e da derrubada constitucional do atual poder deve estar e deve permanecer nas mãos das lideranças civis, nas mãos dos movimentos populares de insatisfação com o quadro grotesco de corrupção e de abuso de poder que hoje é imposto ao país. Não interessa ao país que esse movimento receba a tutela do poder militar. Não é momento para isso, não há clima para isso, e na verdade a própria mudança de configuração das forças armadas durante esse período todo acaba por não recomendar o retorno a um tempo em que certas situações políticas eram efetivamente resolvidas pela manifestação militar, digamos assim. É muito importante que as pessoas que insistem em levar às ruas esse grito pela intervenção militar compreendam que, por exemplo, no grande movimento de massa que deverá ser no próximo dia 12 de abril, não podemos cometer o erro de inserir fraturas na organização desse movimento ou estabelecer divisões nessa grande coalizão para o bem do Brasil, nessa grande coalizão para salvar o nosso país. Cuidado com as suas posições, não as radicalizem e reflitam que não é momento de falar em intervenção militar, mas sim do protagonismo civil os grandes movimentos populares que certamente, em breve, nos livrarão desse poder maléfico que hoje domina o país. Mas voltemos ao tema segurança pública. O site Blog do Moreno, que é vinculado ao jornal O Globo, na verdade, publica uma notícia aqui de autoria de Evandro Éboli, sob o seguinte título: Bancada da Bala quer extinguir o conceito de maioridade penal. Bancada da Bala. Quando a grande mídia se refere à bancada da bala, na verdade, quer, de certa forma,
colocar em dificuldades perante o conceito geral da população brasileira aquelas pessoas, aqueles parlamentares que têm a coragem de, em suas atividades parlamentares, legitimamente lutar pela reforma do draconiano Estatuto do Desarmamento e, portanto, lutar pelo direito das pessoas de bem à legítima defesa do nosso país. Então utilizam esse rótulo, né, essa estampa, esse selo para achincalhar, referindo-se a essas pessoas como bancada da bala, pregando nelas, colocando sobre elas, atirando sobre elas a pecha de violentos e coisas assim. Mas o que essas pessoas fazem ao tratar de um tema tão espinhoso como a redução da maioridade penal não é mais do que cumprir o seu dever constitucional, o seu dever como parlamentares. Não é mais do que ouvir o clamor do povo brasileiro agredido, atingido pela violência cotidiana, que não suporta mais que o nosso país, que as instituições brasileiras passem a mão pela cabeça dos criminosos adolescentes. Como sabe, e tantas vezes já informamos, o dispositivo sobre a idade mínima de responsabilidade penal, a idade de imputabilidade penal ou de responsabilidade penal no Brasil, diferentemente do que acontece em outros países, não é da lei ordinária, não é do Código Penal, não é da legislação penal, é da Constituição da República. Essa idade está estabelecida na Constituição da República, mas isso pode ser modificado mediante uma emenda constitucional. E há várias propostas de emenda à Constituição nesse sentido, que se o parlamento brasileiro cumprisse efetivamente o seu dever ouvindo o clamor popular, já deveriam ter sido votadas. O que esses parlamentares, aos quais se atribui a pecha de violentos e bancada da bala, querem é, de alguma forma, cumprir o seu dever em relação à população atingida pela violência. Não se pode mais adiar o debate, não se pode mais adiar o debate no plenário do Congresso Nacional a respeito dessa necessária mudança constitucional para responsabilizar mais precocemente pessoas que sabem perfeitamente bem o que fazem e praticam violências, aproveitando-se da sua situação de não responsáveis penalmente, ou daquela famosa expressão de menor, eu sou de menor, eu posso fazer o que eu quiser e de fato pode. No máximo o que vai acontecer é ser recolhido durante algum tempo a um estabelecimento do tipo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, para a tentativa de ressocialização dessas pessoas que, na verdade, sabem perfeitamente bem o que fazem. Lembre-se, senhoras e senhores, que a idade do discernimento, de acordo com a Constituição da República, é de 16 anos. Claro, porque com 16 anos, o cidadão brasileiro, a pessoa brasileira, pode constitucionalmente ser eleitor e, portanto, decidir os destinos do país, elegendo os seus governantes, elegendo o presidente da República, os governadores de estados, os deputados, os senadores e todos os parlamentares e os mandatários municipais. Ora, se a pessoa tem discernimento político aos 16 anos, como é que ela não tem discernimento para entender o caráter ilícito, criminal de um ato seu? Isso é realmente uma balela, é realmente algo que não pode continuar. Então o que nós temos aí não é bancada da bala, coisa nenhuma. O que nós temos aí são pessoas preocupadas com a segurança pública do Brasil, com o mandato parlamentar, tentando, ao menos neste aspecto, honrar esse mesmo mandato. Então eles merecem apoio, merecem pressão popular a seu favor para que efetivamente ocorra a necessária mudança em relação à idade de responsabilidade penal no nosso país, em prol daqueles que sofrem a violência. Mas sabemos perfeitamente que frequentemente o que se faz é atuar em favor dos que praticam as violências. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.